Olá pessoal, nessa aula a gente avança para as ferramentas de controle do nosso fluxo de caixa. Inicialmente eu quero mostrar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e é uma planilha que ela tem tido muito sucesso assim, nas empresas que eu atendo, tá? Uma planilha muito simples, né, que com uma base de tutorial qualquer pessoa consegue preencher e ela dá uma visão muito interessante aí de negócio, né, no sentido financeiro. Então é uma planilha composta então por algumas abas. Então é uma planilha que ela tá hospedada no Google Drive, onde vocês vão poder fazer a cópia de vocês e pode ser aberta tanto no Google Planilha quanto feito download também aberta no Excel, tá? Então ela é composta por algumas abas. A primeira aba de cadastros, então é uma aba onde a gente vai compor ali o nosso plano de contas financeiro, né? O plano de contas que é aquele que a gente viu na aula anterior. Inclusive eu já carreguei aqui as informações semelhantes à da aula, mas que, como a gente falou na aula do plano de contas, você pode adaptar aqui de acordo com a realidade do seu negócio. Então você pode editar aqui as contas, as categorias e ir adaptando à medida que seu negócio vai precisando de contas diferentes. Temos abas dos meses, então cada mês é um mês de referência de controle, então de janeiro a dezembro. E a gente tem aqui também um mês, uma aba consolidado, que é uma aba onde a gente vai ter o consolidado dos meses, mês a mês. Vou deixar esse preenchimento aqui, que daí a gente já vai usar ele. É uma aba de consolidado onde a gente tem um acompanhamento mês a mês, lado a lado, para ver a evolução das contas, tanto contas de entrada, né, as que entra dinheiro, quanto as contas de saída. Então algumas premissas aí que a gente precisa ter em relação ao início dos preenchimentos. Vamos pegar a data de hoje como uma data referência, hoje 24 de março. Digamos que eu peguei essa planilha hoje para preenchimento. O que eu preciso fazer? Inicialmente, primeiro passo, conferir o plano de contas para ver se as contas que estão aqui elas são suficientes para o meu negócio, se elas atendem o meu negócio. Se não atendem, eu posso editar as categorias, tá? Então você já tem uma base aí das aulas anteriores que você tem condições de fazer as edições necessárias para atender o seu negócio. Segundo ponto, se eu estou em março, deixa eu apagar aqui, acho que esses lançamentos aqui a gente não vai utilizar, tá? Eu vou começar como se eu estivesse preenchendo uma planilha do zero. Aqui. Então, digamos, eu estou em março, estou iniciando o preenchimento hoje, 24 de março. Primeiro passo, eu conferi meu plano de contas para identificar as contas que eu preciso, que atendo minha empresa. Feito isso, eu vou para março e vou fazer primeiro a contagem do meu recurso que eu tenho disponível na minha empresa hoje. Então eu vou somar meus recursos que eu tenho lá no banco, vou somar meus recursos que eu tenho no meu caixa e daqui a pouco outros recursos que eu tenho num cofre, enfim. Então feito isso, eu vou atualizar meu saldo inicial. Que esse saldo inicial ele é muito importante e vocês vão entender o porquê na sequência. Digamos que eu somei todos os meus recursos, eu tenho 10 mil reais. Então aqui ele já vai atualizar como um saldo acumulado do meu negócio. Feito isso, eu inicio os meus preenchimentos. Qual que é a regra de preenchimento? Como a gente está falando fluxo de caixa, regime de caixa, eu só vou entrar com o meu movimento de entrada ou saída nos atos de recebimento ou no ato de desembolso. Então, sempre no momento que eu recebo aquele dinheiro, na data que eu recebo, ou na data que eu pago. Qual que é? Isso é uma dúvida que eu vejo muito nas empresas. Eu fiz uma venda para um cliente, eu fiz uma venda de 10 mil reais, por exemplo, hoje, dia 24 de março. Mas esse cliente ele vai pagar num cartão de crédito e esse cartão de crédito que eu recebo, ele recebe em 30 dias. Então, o recebimento desse valor não vai ser no dia 24 de março, vai ser no dia 24 de abril. Então, eu preciso colocar a projeção desse recebimento lá para o dia que eu vou receber esse valor. A mesma coisa para contas que eu pago, que eu compro. Digamos que eu comprei, vou dar o exemplo que eu apaguei ali. Eu fiz uma compra em março de um fornecedor e de 3 mil reais eu paguei isso, ou vou pagar isso em 3 vezes. 30, 60 e 90. Então eu comprei hoje 3 mil reais, mas o desembolso no meu fluxo de caixa vai se dar em 30, 60 e 90. Então eu preciso projetar
esses pagamentos para 30, 60 e 90. No caso aqui eu vou botar aqui 24 do 4, lá 24 do 5, esse é o exemplo que eu estava trabalhando antes, 24 do 5, matéria-prima aqui, insumos, e 24 do 6, que é a projeção onde eu vou pagar esse fornecedor, porque é o momento onde vai haver, de fato, o desembolso do valor. Né? No caso, hoje, 24 de março, não saiu nada, eu estou com o meu fluxo do mês zerado. Então, isso é muito importante, seguir essa regra de lançar na planilha nos dias onde eu vou ter o recebimento e ou o pagamento daquela conta. Então, primeira regra, então, é uma das regras aí que para ficar o lançamento certo. Outra regra aí que vai nos indicar que os nossos lançamentos estão certos. Então, vocês podem ver que eu falei do saldo inicial aqui, R$10.000. Esse saldo acumulado é o nosso indicador de que os nossos lançamentos estão sendo efetuados da forma certa. Digamos que aqui 24 de dezembro, eu vou fazer alguns lançamentos de exemplo aqui. Eu fiz um pagamento lá de fornecedor, então aqui a coluna de lançamento, então eu tenho data, que eu posso lançar a data do lançamento. Vale ressaltar que essa data aqui ela não precisa estar em ordem cronológica, eu posso colocar datas misturadas ali, mas desde que estejam dentro do mesmo mês, porque os nossos relatórios aqui eles funcionam mês a mês. Então aqui a sequência de datas ele não vai alterar o nosso fechamento de mês. Então, vocês podem, né, preencher de acordo com o que vai acontecendo aí, o que vai chegando até vocês dos movimentos. Tá? Então eu vou botar uma categoria aqui, um pagamento. A descrição é uma descrição livre, vocês podem escrever o que vocês quiserem, eu sempre sugiro para escrever algo que faz referência àquele movimento. Né? Tem clientes que botam lá o número da duplicata, tem clientes que botam o número da nota, tem clientes que botam o nome do fornecedor, né? Tem clientes que botam lá o nome do... Enfim, botam um nome e referência que você vai se localizar quando você vai ver esse movimento. Porque o que vai categorizar aqui no nosso relatório é a coluna categoria, que ele puxa os nomes das categorias, né, de acordo com o nosso plano de contas que a gente preencheu. Então, se a gente editar aqui alguma conta, aqui vai ser editado também, porque é uma lista suspensa que puxa lá do nosso plano de contas. Então, aqui é obrigatório a gente lançar de acordo com a classificação desse gasto aqui, né, nesse caso é um gasto, né, de acordo com a aula que a gente teve lá de classificação. Né? Então, digamos que eu paguei aqui R$1.000, e vou colocar aqui também hoje... Opa, deu 3. Eu recebi de um cliente aqui. Eu não estou colocando detalhamento, tá? Para ser mais direto. Mas eu podia botar aqui o nome do cliente, por exemplo. Então, cliente, botar venda cliente, que entrou R$2.000. Aí. Então, digamos que hoje eu tive só esses dois movimentos aqui. Eu paguei uma conta e recebi de um cliente. Podem ver que meu saldo acumulado ele subiu para 11.000. Esse 11.000 aqui é o saldo que ele precisa bater com o meu saldo físico. Então, eu preciso contar lá no meu caixa, e no meu banco, e vai ter que ter R$11.000. Se não tiver 11.000 exatamente como está na planilha, é sinal que está faltando algum lançamento, seja de entrada ou seja de saída. Então, é o nosso X9 aqui que vai dedurar se eu estou lançando alguma coisa errada ou estou esquecendo de lançar alguma coisa. Então, por isso que é importante o saldo acumulado estar atualizado e batendo com a realidade. Tá? Outra questão de conferência de fechamento. Digamos que hoje fechou o mês. Vamos criar uma tese que agora fechou o mês. Todos os dias de lançamento, eu vou conferindo se meu saldo bate. Bateu? Ok. Então, sinal que meus lançamentos estão certos. Fechei o mês, eu vou para as conferências de fechamento. Podem ver que eu tenho dois momentos aqui de demonstrativo. Um deles que é o mais geral, que diz um total de entradas, total de saídas e saldo. E o outro que é o nosso DFC, que é o nosso demonstrativo do que teve de movimento. Demonstrativo de fluxo e caixa, que tem as entradas, todas as saídas e saldo líquido lá no final. A conferência que eu preciso fazer, que vai me indicar que eu estou categorizando da forma certa, né, que eu estou, digamos, categorizando tudo, tá? Não da forma certa. Eu estou categorizando tudo e que eu estou informando certo se é uma entrada ou uma saída. Eu tenho que... Esse saldo aqui de cima, esse saldo geral, ele precisa bater com o saldo aqui de baixo. Então, nesse caso, R$1.000 de saldo positivo, R$1.000 de saldo positivo.
Qual que é os momentos que ele vai dar diferença, que eu lancei errado, por exemplo? Um dos fatores é eu esquecer de categorizar alguma conta. No caso aqui eu tenho 2 contas só lançadas, que fica fácil eu ver assim, se eu lancei todos, mas muitas vezes a empresa tem vários movimentos. E às vezes pula, esquece de categorizar, né? Então quando eu esqueço de categorizar alguma coisa, esses saldos eles vão dar diferente. Pode ver, ó, saldo geral R$1.000, saldo líquido R$2.000. Opa, deu diferença, sinal que tá faltando alguma categoria aqui, né? Então no caso aqui tá, né? Deixa eu lançar aqui como matéria-prima. Ou outro caso que pode dar diferença é eu estar lançando uma saída no lugar da entrada ou vice-versa. Digamos aqui eu botei matéria-prima insumos e coloquei, em vez de pagamento, eu coloquei que é uma entrada, lancei na coluna errada. Que pode acontecer também, muito comum acontecer isso, mas a planilha vai dedurar se tiver errado. Pode ver que deu errado, ó. Eu tenho um saldo de 3.000 e um saldo líquido lá no outro demonstrativo de 2. Deu diferença, opa, tá mal. Então eu vou conferir primeiro se está faltando alguma categoria. Não, tá, lancei tudo. Agora eu vou conferir se eu lancei nas colunas certas de entrada ou saída, né, os valores. Nesse caso, eu lancei numa coluna errada e ele deu diferença. Então eu preciso fechar aqui esses valores e isso me indica que eu estou lançando tudo no seu lugar certo. Tá? Feito isso, eu consigo olhar o meu demonstrativo do mês. E aqui que é a nossa chave de gestão, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é qual que é a análise que eu faço aqui em cima do meu demonstrativo para a minha tomada de decisão para os próximos meses eu ter uma eficiência financeira em relação ao que eu tive nesse período aqui. E o que vai nos proporcionar isso é um indicador de desempenho que está exposto aqui como o AV, que é a nossa análise vertical. É um peso de quanto cada conta aqui tem em relação ao total. E isso vai nos dar um potencial de análise e uma tomada de decisão. E eu tenho uma visão consolidada aqui, onde eu consigo ver mês a mês. Né? Então eu consigo ver o andamento de mês a mês, um comparativo entre meses, né? Que conta que estão evoluindo, né? Que meses que eu tenho um maior faturamento ou não, que meses que eu gasto mais dinheiro ou não. Então eu consigo ver num horizonte maior e ter uma visão bem legal de negócio a partir do demonstrativo das contas e também no meu fluxo de movimentos. Nesse caso, até eu estou conseguindo ver o futuro. Ó. Por isso que é interessante quando você já tem contas que você paga todo mês ou já estão faturadas, você pode lançar já para o futuro, que você já vai enxergar qual que é o fluxo futuro projetado para o seu negócio. Então aqui eu já consigo ver qual que é minha projeção. Até uma conta que é interessante a gente colocar aqui, né, uma soma, que é o acumulado. O acumulado é o que eu estou acumulando de recursos do início do mês, né, até o final do mês. Já vou colocar aqui que já fica salvo na planilha e você já tem aí um acumulado. Ó. Isso aqui é bem legal também de ver, né, o quanto que eu estou acumulando de recursos aí até o final do ano, por exemplo. Então aqui é uma visão bem interessante que a gente pode tomar uma análise aqui também, né, de como que o meu negócio está indo, como é que está andando, como é que ele está projetando para os meses e dar uma visão muito legal de negócio a partir de uma planilha super simples como essa, tá? Então, vantagens de uma planilha de fluxo de caixa como essa. É uma planilha que ela está hospedada na nuvem, nesse caso, né? Se você quiser hospedar na nuvem ou usar no Excel, mas é uma planilha hospedada na nuvem que qualquer pessoa que tiver compartilhada pode utilizar sem ter problema de quebrar. É uma das vantagens. Outra vantagem é uma planilha super simples de se operar. Então, a partir dessas instruções básicas que eu falei aqui para vocês, tem condições já de preencher e ele tem os dedos duros ali que indicam se o lançamento está andando da forma correta ou não. Então, isso facilita aí a fidelidade das informações. E ela tem uma vantagem que ela proporciona um relatório muito legal. Ela proporciona o nosso demonstrativo de fluxo de caixa mensal aqui de uma forma muito simples, de uma forma muito didática e visual. Então a gente bate o olho, a gente já sabe o que gastou em cada conta. E também numa visão consolidada, muito simples também, que a gente consegue
né, visualizado de uma forma muito simples, qualquer pessoa consegue visualizar de uma forma muito simples o andamento daquelas contas ao decorrer do ano e o que elas estão movimentando. O que a gente tem de desvantagem dessa planilha? Então a gente tem desvantagens no sentido de estratificação de relatórios. Por exemplo, eu não vou ter um relatório por fornecedor, por exemplo. Eu não vou ter um relatório lá por cliente. Então eu não consigo tirar relatórios específicos por categoria. Então é alguma limitação que a planilha proporciona. Até poderia dar para fazer, até poderia a gente fazer aqui uma amarração e a planilha gerar um relatório. Mas eu tenho uma experiência muito ruim em relação a isso, porque é muita amarração de fórmula, entendeu? Quando a gente amarra muita coisa em Excel, acaba ficando muito difícil depois para as pessoas conseguirem dar sustentabilidade para aquele negócio. Porque daqui a pouco uma vírgula que tu coloca errada acaba quebrando toda a planilha. Então eu sou muito mais a favor de utilizar uma planilha mais simples, mas que seja eficiente e sustentável, do que fazer uma amarração de coisa que a pessoa acaba depois nem usando com o tempo, né? Fica uma coisa muito difícil. Então a desvantagem, as desvantagens que a gente tem é a relação de estratificação das informações. E também uma outra desvantagem é desdobramento de saldo. Por exemplo, aqui eu tenho uma visão que eu tenho um saldo acumulado de 11 mil, mas eu não sei quanto que eu tenho de saldo de caixa, meu caixa físico, eu não sei quanto que tem em saldo de banco. Se eu tenho 3, 4 bancos, tá tudo somado junto. Então eu não tenho essa visão por conta. Né? Mas são desvantagens que, dependendo do negócio, o empresário ele pode, né, ele não dá bola para esse tipo de coisa. Então, mas à medida que ele vai aperfeiçoando a gestão, ele vai, né, necessitar de um controle mais sofisticado e que mantenha a mesma facilidade de controle que ele está tendo numa planilha dessa. Mas de início de preenchimento é uma ótima ferramenta que eu tenho visto bons resultados dos meus clientes e eles conseguem ter uma visão muito legal financeira a partir do primeiro mês de preenchimento. Então, vocês podem ver que é uma planilha que ela é muito simples e proporciona uma visão bem bacana aí de lançamento. Então, nas próximas aulas a gente vai ver um sistema mais elaborado, mas que mantém a mesma simplicidade, né, mas com algumas vantagens a mais em relação à estratificação de resultado. Nessa aula eu fico por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à planilha, vocês podem me chamar, né, e eu me coloco à disposição aí, então, né, de estar ajudando em qualquer sentido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido de fato como que faz esse preenchimento básico e nos vemos na próxima aula. Até mais!